Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Leitura Comentada de Quincas Borba. Nesta série de vídeos eu faço a leitura da obra para você, com você aí junto acompanhando, te explicando tudo, do vocabulário até as referências de contexto histórico, as referências literárias, os recursos expressivos usados por Machado de Assis na composição do romance. Nesse vídeo, a gente vai começar a leitura do capítulo 10. Vamos lá? 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Então, é a letra do Quincas Borba na carta toda. Ele escreveu de próprio punho tudo. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservado, reservadíssimo. Então, tá aí o alerta, Rubião, não divulgue essa carta para ninguém, isso é uma conversa particular minha e sua. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro, Rubião. A nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é a última. Ignaro. Então, assim, começou a carta com o Quincas Borba xingando o Rubião de ignorante e dizendo, olha, na nossa intimidade eu podia usar uma palavra mais grosseira, mas como eu gosto de você, vou lhe fazer uma última concessão e vou chamar apenas de ignorante. E ele está dizendo que ele é Santo Agostinho, um dos primeiros filósofos do cristianismo, um dos pensadores mais importantes dos primeiros séculos da Igreja Católica, um dos filósofos mais importantes da sociedade ocidental. Vamos tentar descobrir por quê. Ouça, Ignaro. Sou Santo Agostinho. Descobri isso anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos, ele em pequeno, as peras de Cartago, eu já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Enfim, ele pensava como eu, que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões. Com a diferença que para ele o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, e só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas. Omnia bona e a Deus. Omnia bona é todas as coisas são boas em latim. Esse e a Deus aqui é e ponto final, não tem o que discutir, é isso aí mesmo, pronto, acabou-se. Agora, vamos primeiro ver as justificativas. Por quê? Ele passou um tempo que não era cristão e depois se converteu. Eu passei um tempo sem pensar no humanitismo, sem acreditar no humanitismo, e depois é que eu comecei a pensar desse jeito. Porque quando era criança e fez um furto ali de algumas peras, e eu roubei um relógio. Porque nossas mães eram devotas e castas, e porque a gente tem uma ideia em comum, e apesar de todas essas outras que eu estou criticando, então eu sou Santo Agostinho. Gente, que justificativa mais louca. É o Quincas Boba. Ele está doido. Ele está maluco. Agora, o mais interessante é o seguinte. Teriam muitos filósofos ou escritores, pensadores, que o Machado poderia ter escolhido para o Quincas Borba de repente achar que, ó, sou esse cara aqui. Por que especificamente o Santo Agostinho? O Santo Agostinho realmente faz essa declaração nas Confissões de que todas as coisas são boas e o mal seria um desvio da bondade, mas que é um desvio temporário e todas as coisas se tenderiam a corrigir naturalmente para esse estado natural que é de benevolência, de bondade. Se todas as coisas são boas, o Santo Agostinho vai em determinados momentos estabelecer que, por exemplo, a escravidão é uma coisa que é um desvio por causa do pecado original, mas ela em si não traria carregada a essência do mal. Ela seria uma forma de correção que Deus aplica para o pecado original e Deus escolheria quem eram os senhores e quem seriam os escravos. Veja
que o Quincas Borba acha que a guerra é boa, a fome é boa, a escravidão vai ser boa também, na perspectiva dele. Porque se nada que existe é mal, o mal não existe. Ele saiu corrigindo o Santo Agostinho, dizendo, olha, essa história que é um desvio, não é desvio porque o mal não existe. Então, todas as coisas são boas, inclusive o que ele já disse para a gente antes. A guerra, a fome, as pestes que assolam o globo, tudo isso é bom. Nada disso aí é ruim. E, evidentemente, na vida prática, a gente vai ter impressões e a gente vai ter pensamentos bastante diferentes do Quincas Borba. O outro ponto é a questão da ironia. Se você lembrar o que é que o Quincas Borba falou lá no capítulo 6 sobre o humanitismo, ele diz que o homem é o universo como um todo, princípio e fim de todas as coisas. E o Santo Agostinho, ele é um filósofo cristão. Ele acha que Deus é o princípio e fim de todas as coisas, que o universo é Deus. Então, tem uma grande ironia nessa escolha de Machado, porque ele está estabelecendo que a filosofia do Quincas Borba ascendeu o homem a um patamar divino, já que ele e Santo Agostinho são ali equivalentes e reencarnação, ele seria a forma aperfeiçoada, digamos assim, da existência e do pensamento do Santo Agostinho. É uma ironia muito grande, tá? Mas vamos continuar a carta. Adeus, Ignaro. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Então, ele daria um puxão tão grande nas orelhas, pela decepção, pela raiva, brigaria tanto com o Quincas Borba que ele estaria perdendo as orelhas. Cala-te, guarda e agradece boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Presta atenção nesse hás de compreender-me. Isso aqui é um prenúncio, é um foreshadowing bem importante dessa obra. Só que eu não vou te adiantar mais nada, só digo, presta atenção com esse prenúncio, esse aviso que o Quincas Borba está dando aqui, que o Rubião vai compreendê-lo um dia. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção de grande homem. Adeus, lembrança, meu pobre Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite, leite e banhos. Adeus, adeus. Teu do coração, Quincas Borba. Rubião mal sustinha o papel nos dedos. Passados alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo. E releu a carta. Olha, depois de alguns segundos ele se tocou. Pode ser um gracejo, pode ser uma brincadeira do Quincas Borba. Mas se foi depois de alguns segundos que ele pensou isso, a sua primeira impressão não foi essa. A primeira impressão do Rubião foi outra. Mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida, estava doido. É o diagnóstico que o médico fez lá na casa do Brás Cubas. Pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer, porque ele deixava de ser quem ele era antes de morrer. Desapareceu a figura do Quincas Borba por conta da doença mental. Tão bom, tão alegre, tinha impertinências, é verdade. Impertinências são comportamentos inconvenientes, inadequados. E se sair xingando o colega de Ignaro, né? Mas a doença explicava-as. Rubião enxugou os olhos úmidos de comoção. Olha que não tem ninguém aqui junto com o Rubião. Então, ele está realmente comovido, ele está realmente sensibilizado nesse momento com esses pensamentos de meu Deus, meu amigo está doido. Depois, veio a lembrança do possível legado e ainda mais o afligiu por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Olha só, ele ficou mais aflito porque ele vai perder não apenas um amigo, um bom amigo. E que bom amigo! Por que esse amigo é tão bom assim? Porque esse amigo tem dinheiro e ele vai perder esse amigo. Então, ele tem essa comoção que é sincera, mas a comoção é ainda mais forte porque, além do afeto, existe o interesse. A gente já conversou sobre isso no vídeo anterior. Quis ainda uma vez ler a carta, agora devagar, analisando as palavras,
desconjuntando-as para ver bem o sentido e descobrir se realmente era uma troça, uma brincadeira de filósofo. Aquele modo de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre, aquela forma de xingar ele como uma brincadeira. Então, isso era comum do Quincas Borba, não é isso que está chamando a atenção. É todo o resto, todo o raciocínio que sobra. Já quase no fim, parou enfiado. Aqui significa assustado. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, então do dono do testamento, nulo ficaria o testamento e perdidas as deixas, é a dúvida do Quincas Borba. Se o Rubião recebe a herança ou uma parte da herança, mas o Quincas Borba estava maluco na época em que fez o testamento, ele vai perder as deixas? Ele vai perder essa herança que estava lá no testamento? Rubião teve uma vertigem. Está aí quase desmaiando, né? Estava ainda com a carta aberta nas mãos quando viu aparecer o doutor, que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela... Gente, olha a fofocaiada dessa cidade, né? O cara do correio já disse, chegou uma carta do seu Quincas Borba lá para o seu Rubião. O médico já foi lá para saber se tem notícias e tal. O médico ia tudo bem, porque, é notícia do meu paciente, eu quero saber como ele está. Mas o agente do correio fica comunicando assim, que chegou carta na casa dos outros, fofoqueiro. É esta, mas tem alguma comunicação reservada? Justamente, traz uma comunicação reservada, reservadíssima. Negócios pessoais. Dá licença? E o Rubião não mentiu, estava lá na carta que era reservado. Dizendo isso, Rubião meteu a carta no bolso. O médico saiu. Ele respirou. Escapara ao perigo de publicar tão grave documento, por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba. Minutos depois, arrependeu-se. Devia ter entregado a carta. Sentiu remorsos, pensou em mandá-la à casa do médico. Chamou por um escravo. Quando este acudiu, já ele mudara outra vez de ideia. Considerou que eram imprudências. O doente viria em breve, dali a dias. Perguntaria pela carta, arguí-lo-ia de indiscreto, de delator. Então, diria que ele era um indiscreto, acusaria ele de ser indiscreto. Remorsos fáceis, de pouca dura. Então, o remorso que ele teve de ficar com aquilo em segredo foi de pouca duração, foi remorso fácil de se livrar. E a desculpa que ele está dando é que o Quincas Borba vai voltar, vai descobrir que eu divulguei a carta, vai ficar com raiva de mim. E a gente vai desconfiar que talvez não seja por causa disso, né? Ele está preocupado com a herança. O quanto disso foi para atender a solicitação do Quincas Borba de que, olha, essa é uma comunicação reservada, é uma história somente para ficar aqui entre você e eu. O quanto disso veio porque o Rubião não quer que o estado mental seja revelado e a herança comprometida. Não quero nada, disse ao escravo. E outra vez pensou no legado. Olha a ironia, gente, da construção da frase. Ele declara, não quero nada, ok, é referente ao escravo, mas ele estava pensando na herança, ele volta a pensar na herança. E aquilo que está na superfície do texto, não quero nada, é contrário ao que ele está pensando. Ele está dizendo que não quer nada porque ele quer, na verdade, essa herança. E o que ele faria antes, que seria mandar o escravo e entregar a carta, arruinaria com esse plano. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isso ou aquilo, ou lavraria ouro. O pior é se era menos, 5 contos. 5 era pouco, mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem. Era um arranjo menor e antes menor que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. Vão, 5 contos? Então, olha só o Quincas Borba ali fixado nessa questão do dinheiro. Vamos para o capítulo 11. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas de Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século.
A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como inculcou Voltaire. Já então delirava. Deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Aí vamos lá, o que é esse tal desse pessimismo amarelo? Melancolia num sentido ali doentio. A referência amarelo é porque na medicina clássica grega se acreditavam em certas secreções do corpo que, desequilibradas, provocariam certos estados emocionais, e a bile amarela, por exemplo, seria uma delas. Melancolia amarela, pessimismo amarelo é depressão. Um dos motivos de se falar, por exemplo, no Setembro Amarelo é uma referência a essa imagem que se inculcou para esse sentimento aí amarelado, tá? A dor era uma ilusão é um pensamento do budismo. O budismo acredita que os sofrimentos, de maneira geral, eles são ilusórios. Mas é o fato dele dizer que Pangloss não é tão tolo quanto inculcou Voltaire que faz com que o autor da notinha do jornal diga que ele está delirando. Voltaire é o filósofo iluminista, o escritor, e Pangloss é um personagem do livro Cândido, o Otimismo. E ele é um personagem muito ingênuo. Ele é uma figura que termina sendo tola por ser tão otimista, por achar que tudo é bom, que nenhuma das coisas é ruim. Lembram que a gente falou lá do Omnia Bono, todas as coisas são boas a carta? Então, quando ele diz que ele não é tão tolo, todas as coisas são boas, ele está reafirmando o conteúdo daquela carta. E aí, o restante a gente já sabe, se anuncia o quê? O testamento está em Barbacena, então o que vai acontecer com os bens do Quincas Borba? Isso a gente só vai saber quando retornarmos à leitura no nosso próximo vídeo. Eu espero que a série Leitura Comentada esteja ajudando você a ter uma leitura mais proveitosa desse romance. Boa leitura, um beijo e até a próxima!